pessoal. Hoje a gente está aí com mais um episódio aqui dessa sequência aí do Manifestando. Hoje a gente vai ter uma convidada mega especial, né? Jéssica Ferrari. Ela vai apresentar para a gente aí questões relacionadas ao Kanban, vai contar um pouco da história, vai passar uma visão geral aí sobre o método. E aí, me apresentando inicialmente, né? Meu nome é Adriano, eu faço parte da equipe do Manifestando Ágil, estou com a galera aí tocando alguns programas, e aí eu já tenho aí uma bagagem aí de um pouco mais de 10 anos atuando em gestão de projetos, liderança de equipe, coordenação, passei por diversas empresas, atuei mais forte por mais tempo na área de governo, mas tive passagem por instituições financeiras, então tive uma boa e bela bagagem aí sobre métodos e processos relacionados à gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Tive a oportunidade de ver durante todo esse período aí a evolução tanto das tecnologias quanto dos modelos a serem utilizados para a condução de trabalhos, né? E o Kanban, um deles, né? Hoje a gente vai ver aí com a Jéssica, então, os segredos aí do Kanban, desmistificar isso para todo mundo. Acho que a galera vai adorar aí, é um método muito incrível, fluido, intuitivo e auxilia muito o nosso dia a dia, né? Então, Jéssica, eu queria que você se apresentasse, né? E aí, segue a sequência aí. Beleza, posso compartilhar minha tela aqui? Já? Deve. Beleza, só um segundinho aqui. Seguindo aqui a ordem, fica um pouco mais fácil para o meu raciocínio rolar. Beleza, estão vendo a minha tela aqui? Estamos vendo. Beleza, pessoal. Bom, o Adriano já deu um overview aí para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Kanban. A gente vai lá no Lean, onde surgiu, da onde saiu o sistema Kanban, depois a gente vai para o método Kanban e a gente vai colocar a mão na massa aí em algumas coisinhas. Passando bem rapidinho sobre mim, eu sou a Jéssica Ferrari, eu sou Lean Agile Coach. Eu faço atualmente neurociência e comportamento, uma pós-graduação relacionada a isso, que me dá um bind muito legal quando a gente fala de troca de cultura, de troca de comportamento dentro do mundo ágil e do mundo Lean. Já dei alguns rolês por aí, eu adoro Kanban, já trabalhei com Scrum também, já trabalhei com Safe, e alguns rolês por aí. E atualmente eu foco mais no Lean, né, na parte do Kanban, tentando auxiliar os times aí a fazer uma fluidez sistêmica acontecer com um pouco mais de naturalidade. Também sou uma das organizadoras do Agile Campinas Região, que é uma comunidade ágil aqui do estado de São Paulo, e também faço mentoring e coach para pessoas que não são agilistas, mas gostariam de ser, ou que já são agilistas e gostariam de ver algum material diferente, alguma coisa, como vocês vão ver aqui hoje com a gente. Beleza? Até porque, pessoal, o meu objetivo é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Então, se eu conseguir passar 0,0001% a mais de conhecimento aí para você, eu já vou ter atingido aqui o meu objetivo. E aí, antes da gente começar... Acho que não é novidade para todo mundo, mas o Scrum, ele vem do ágil, né? Que bom, né? Estamos em casa. Mas e o Kanban? De onde será que ele vem? Bom, nem é todo mundo que sabe, mas o Kanban, ele vem do Lean. E tem até algumas pessoas que dizem que Kanban não é ágil, né? Quando a gente pega, por exemplo, o método Kanban, uma das primeiras frases lá do livro, ele comenta que o Kanban é uma alternativa à agilidade. Mas calma que a gente vai entender todo esse cenário. Eu gosto de imaginar o Lean, o ágil, as metodologias e tudo mais, dessa forma aqui. Então, a gente tem o Lean, que é bem mais antigo, ele lá da década de 50, aqui grandão. Dentro dele a gente tem o Ágil, né, onde a gente tem o Scrum, o XP, o FDD, o Crystal e vários outros frameworks e ferramentas. E tem o Kanban aqui no meio, né, ele tem um pezinho ali no Ágil, podemos dizer assim, mas ele está muito mais no Lean do que dentro do Ágil.
Por isso, então, pessoal, vamos entender e focar um pouquinho mais sobre o que é o Lean. Bom, o Lean ele nasceu lá na década de 50, pós-guerra, na Toyota. Né? O Japão tinha sido devastado por conta da guerra, então eles tinham um cenário muito crítico ali dentro do Japão, porque eles não tinham muito recurso financeiro. Então, eles precisavam pensar em formas diferentes de conseguir erguer o país, e a Toyota, então, veio muito forte com a filosofia do Lean, né? Que a principal filosofia é de tentar eliminar o desperdício o máximo possível. E, como eu já falei, já dei um spoiler aí, a Toyota vem do Japão. E, além de Pokémon, no Japão também nós temos pouco espaço físico. Então, não dá para a gente ter grandes galpões com muitas coisas, até porque o Japão é uma ilha extremamente montanhosa. Então, espaço físico é uma coisa que eles têm pouco. E, então, além disso, né, até analisando a última década, o Japão também tem muita questão de desastres, né? Então, terremoto, tsunami. E, às vezes, tem algum super-herói que, para salvar o Japão, destrói o Japão matando o Godzilla. Então, é uma questão ali um pouco complexa para eles. Então, eles têm que sempre pensar como que eles vão fazer para armazenar os produtos que eles usam para criar produtos e como que eles vão armazenar os produtos terminados que eles vão um dia vender. Porque imagina se vem algum tsunami, algum terremoto e acaba com todo esse estoque aqui. É algo, assim, você vai perder muito dinheiro, é algo que você vai perder um recurso financeiro muito alto. E ainda naquela época era pior ainda, né? Porque se eles estavam com um problema financeiro de pós-guerra, dinheiro é uma coisa escassa, né? Então eles tinham que tentar eliminar o máximo de desperdício que eles pudessem. E então, assim como o ágil, o Lean também tem os seus princípios, né? Ele tem 5 princípios. Então, define o valor, mapeie o value stream map. Espera aí que tem um negócio aqui me atrapalhando. Estabilize o flow, tente implementar uma cultura de trabalho puxado e tente deixar o seu trabalho o mais perfeito possível. E além desses princípios, que eu não vou entrar nem... Bom, então a gente tem os 5 princípios do Lean, e dentro da filosofia Lean também a gente tem 7 desperdícios que o Lean tenta eliminar. Eu vou falar um pouquinho desses 7 desperdícios um pouco mais para frente, beleza? E aqui a gente tem algumas ferramentas que o Lean manufaturado daquela época dos anos 50 usava. Então, o 5S, o Kaizen, o Just in Time, o TPM, o VSM, e olha quem está aqui, o nosso querido amigo Kanban. Pois é, o Kanban, o sistema Kanban, era uma das ferramentas que eles usavam para conseguir fazer com que a cultura Lean fosse sustentada de alguma forma. E aí, quando a gente olha o site da Toyota, tem algumas fotos de alguns processos, né, de quando a Toyota começou, e há essa foto aqui. E será que é algo, né, um pouco similar com o que a gente conhece? Lembra vocês de alguma coisa, isso daqui? Bom, aparentemente isso aqui é um quadro Kanban, né? Então aqui possivelmente são processos, né, onde ou são estações de trabalho, né, da esteira produtiva, ou é realmente o processo dos veículos passando aqui para serem produzidos. É interessante que cada processo desse tem um cartãozão, né, com várias coisas visíveis, marcações, talvez dizendo se aqui nessa estação está faltando algum equipamento, ou se tem um carro aqui sendo produzido, e ele tem essas características, mas isso aqui aparentemente parece, né, um sistema Kanban. Até porque Kanban em japonês, com K minúsculo, significa algo visual, algo que te traga alguma coisa visual. Então pode ser o famoso post-it que a gente conhece, um cartão com alguma informação, uma marcação no chão, então dizendo, por exemplo, que aqui deveria ter algum equipamento, e se está vazio, a gente deveria ter mais equipamentos aqui, ou que simbolizasse alguma outra coisa para a gente, e até mesmo um semáforo, uma luz, que diga para a gente qual que é a situação atual daquilo lá. Então, Kanban, com K minúsculo, em japonês, significa forma visual de dizer alguma coisa. Bom, beleza. E aí, pensando na questão do desperdício, eu queria perguntar para vocês, vocês acham que isso aqui, essa biblioteca maravilhosa, eu gostaria muito de ter uma dessa em casa? Vejo que o nosso amigo Adriano tem. Vocês acham que isso aqui é um desperdício? Dou 2 segundinhos para vocês pensarem enquanto eu tomo essa minha água.
Alguém respondeu? Não? Bom, sim, é um desperdício, porque, primeiro, isso aqui são livros físicos, né? Então, com o tempo, o papel ele vai se deteriorando e você vai perder aquele livro. O conhecimento também se deteriora com o tempo, né? Então, por exemplo, se você vê um livro sobre medicina em 1500, é totalmente diferente do que a gente tem e descobriu sobre medicina nos dias de hoje. Ou então, um livro que fale, por exemplo, como usar o Windows, sei lá, o Access, que nem praticamente existe mais. Ou aquele seu cursinho de datilografia, também não existe mais. Hoje as crianças já sabem até digitar, né? Não precisa fazer um curso para isso. Então, o conhecimento, ele se banaliza. E da mesma forma que você pega um livro, por exemplo, de 1500 de novo, se você pega alguma coisa de Shakespeare, aquela língua, ela é muito antiga. Então, você tem uma dificuldade muito grande de você reaprender aquela língua para conseguir contextualizar no seu mundo. Então, é quando a gente vê nas novelas, né? Vós me cês, queres, não sei o quê, né? Hoje é você, daqui a pouco talvez seja só você, né? Porque a língua, ela vai também se modificando. Então, isso aqui poderia ser considerado, dependendo do ponto de vista, é claro, um desperdício. E aí, quando a gente fala de Lean, de 7 desperdícios, como que a gente pega, né, o Lean manufaturado e tenta trazer um pouco para essa questão do trabalho do conhecimento? Porque TI é trabalho de conhecimento, a gente tem que ter um trabalho criativo ali para construir coisas diferentes. Bom, então, são 7 desperdícios do Lean, e eu vou tentar traduzir aqui para vocês. Tem um livro que faz isso para software, então já tenho uma colherzinha de chá para conseguir fazer essa tradução para vocês, mas vamos lá. O primeiro é trabalho inacabado. É toda vez que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ou que eu tenho um trabalho assim que eu comecei a fazer e ficou lá guardado e eu não voltei a fazer ele, né? É um desperdício, porque eu tive um esforço ali, talvez físico, criativo e de tempo, e eu não terminei aquele trabalho. Funcionalidade ESC, que é quando eu acabo trabalhando numa coisa que talvez eu não precisasse trabalhar nesse momento. Então, por exemplo, puxando para o conhecimento, sei lá, quero aprender russo, mas eu nem sei inglês ainda. Então, talvez seja bacana eu aprender russo, tal, mas talvez não seja o momento de eu aprender isso. Talvez eu teria que ter aprendido alguma coisa antes. Reaprendizagem é quando a gente tem que reaprender alguma coisa que a gente já sabia. Por exemplo, quando eu comecei a ler um livro, e aí eu fiquei uns 2 meses, parei o livro, não terminei ele, e aí 2 meses depois eu pego ele para ler de novo. Eu vou ter que reler ele, vou ter que reaprender o que eu li lá, porque eu já não vou lembrar mais. Transferência de tarefa é quando eu começo a fazer uma tarefa e transfiro ela para uma outra pessoa, e aí essa pessoa vai ter que entender o que eu estava fazendo e se contextualizar dentro desse contexto. Troca de tarefa, que é a questão do multitasking, é quando eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, geralmente mais do que 3 coisas. Eu sei que tem pessoas que são mais multitaskings do que as outras, mas existe um limite ali, porque a partir do momento que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu estou contextualizada nessa atividade, aí eu vou fazer a atividade B, né? Aí quando eu viro para cá, eu tenho que esquecer o que eu estava fazendo na B e me recontextualizar nessa. Quando eu vou para C, a mesma coisa. Então eu tenho um gasto ali. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou ouvir um áudio aberto? Não? Sus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, beleza. Atraso, né? Porque se eu tenho uma data para entregar alguma coisa e eu estou atrasando a entrega dessa atividade, possivelmente eu vou ter algum tipo de desperdício envolvido. E defeito, que é quando eu não faço da melhor forma possível alguma coisa e depois eu tenho que voltar nessa atividade e refazer ela. Beleza? Bom, então vamos à nossa primeira atividade aqui. A gente vai lá no Miro. Beleza, pessoal? Vou passar o link aqui para vocês no chat. Eu gosto do meu Kindle, pois é, eu também gosto. Só que eu não tenho, chora. Pessoal, se alguém tiver alguma dificuldade para acessar o Miro, e eu mandei só para o Adriano, agora mandei para todo mundo, me dá um grito, tá bom? Enquanto vocês vão acessando aí, eu vou abrindo aqui para vocês. Quando vocês abrirem o Miro, vocês vão ver que tem 3 quadrados cinzas, tá? É o primeiro, é o que está escrito #desperdícios Lean, beleza? E aí, eu não sei como a gente vai fazer a divisão da sala,
Mas a ideia é que cada sala tenha o seu quadrante. Então, vamos supor que a hora que o Adriano fez a divisão da sala, eu estou lá na sala 7. Então, eu vou vir aqui no meu quadrante da sala 7 e vou preencher os post-its, tá? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte, eu gostaria que você pensasse no seu contexto atual, quais são os desperdícios que você consegue identificar. Então, por exemplo, um bug, quando o cliente desprioriza alguma atividade, e aí vocês vão preenchendo esses post-its, tá bom? Não precisa preencher todos, mas tentem preencher o máximo que vocês puderem. Beleza? Vamos lá. Adriano, uma galera aqui já colocou retrabalho, muito bom. Na sala 4, comunicação não efetiva. Nossa, isso eu acho que é um enorme desperdício, né? Porque você vai repetir várias vezes a mesma coisa, ou vai acabar passando a informação errada. Eu acho que comunicação é uma das grandes dificuldades, né, que as organizações hoje têm. E, inclusive, na segunda-feira eu estava fazendo uma palestra também, e aí eu falo justamente disso, né, porque se você tirar todas as ferramentas, todos os frameworks de uma organização, será que ela continua existindo? Será que ela continua inovando? Aí se você faz uma viagem mental aí para os tempos remotos da caverna, será que os homens da caverna tinham ferramentas primeiro, ou primeiro eles evoluíram a comunicação? Eles evoluíram primeiro a comunicação para depois ir para as ferramentas. E ainda assim a gente continua tendo muita dificuldade com ferramenta. Com ferramenta não, com comunicação. Então, além de ser um desperdício, se você não tem uma comunicação efetiva, é um dos grandes desafios que as organizações ainda existem, ainda tem. Atividades despriorizadas, trabalho inacabado, a galera guardou bem. Má comunicação, indefinição, né, do que você vai fazer. Afinal, você vai fazer alguma coisa e depois não vai ser aquilo. Ó, essa sala aqui tá motivada. Processos mal definidos causando atrasos, que aí você não sabe o que exatamente você vai fazer, como você vai fazer. Falta de insumos. Se você tiver que fazer alguma coisa sem o insumo que você precisa, talvez você até trave, né, a sua esteira produtiva ali. Problemas de qualidade no produto final. Tem um desperdício Lean só para isso. Processo mal executados, possivelmente vai para qualidade, alguma outra coisa relacionada. Deixa eu ajudar esse time aqui. Sobrecarga de trabalho, de fato, porque se você estiver muito sobrecarregado, você não vai conseguir ser criativo ou ter formas de pensar, de uma forma de pensar diferente para resolver aquele problema. É que nem quando a gente está muito cansado de jogar videogame, aí a gente joga, não consegue passar a fase, aí você desiste, no dia seguinte você tenta de novo, na primeira você consegue passar a fase. É cansaço, sobrecarga. Falta de comprometimento, comprometendo entregas. Estão vendo a minha tela aí, né? Tranquilo. Bom, na sala 3, então, falaram de indefinição, que faz bastante sentido, porque você não sabe exatamente o que você vai fazer, como você vai fazer. Retrabalho é um descrito, né, dos 7 desperdícios. Má comunicação, que dá um gancho na outra sala, que a gente também tem comunicação não efetiva, fui para comunicação não violenta agora. Geralmente tem bem pouco, né, isso nas organizações. A galera, todo mundo se fala bem, a gente não tem problema de perder nenhum boi na linha, né? Então, a comunicação pode ser um desperdício, dependendo de como que está sendo aplicada dentro da sua organização. Bugs, né, que são os defeitos, retrabalho, repasse de atividades, tarefas, que é a questão da transferência, né, de tarefas.
Atividades despriorizadas, trabalho inacabado, perfeito. É quando você está fazendo uma atividade e aí o cliente fala assim, não, chega, não quero mais não, cancela esse negócio, você perdeu um tempo ali. Excesso de reuniões, se é um excesso, possivelmente é um desperdício. Acho que a gente sentiu bastante isso forte agora no início da pandemia, né? Excesso de processo, pode ser também, se você tiver um processo muito enrijecido ali, talvez ele possa te dar muito mais burocracia e você não conseguir caminhar muito. Direcionamento de recursos. Quem colocou esse aqui gostaria de abrir o microfone aí e falar o que poderia ser? Acredito eu que é quando uma pessoa está no seu time e depois ela é direcionada para outra. Seria isso? Oi, Não boa sei noite. se... Opa, boa noite. Fala aí, Priscila. Boa noite, Priscila. Coloquei isso daí. No meu caso, lá são direcionamentos de recursos humanos mesmo, tá? Que eu vejo, às vezes, como um desperdício de potencial e de capital humano, tá? Perfeito. Mais nesse sentido. Legal. Eu não gosto muito da palavra recurso, porque as pessoas, né, não são meias a cadeira, mas eu entendi a sua mensagem aqui. Eu acho que é uma palavra que deve se reinventar aí nos próximos anos. Falta de... Desculpa, deixa eu só perguntar uma coisa. Claro. Qual seria a opção para essa palavra? Porque eu também vejo dessa forma, mas eu ainda não consegui encontrar uma opção. Capital humano, colaboradores, Então parceiros. a gente pode se referir dessa forma mesmo. É porque Eu acredito que sim. trabalha em projeto, aí a gente vai falar de recursos, aí a gente acaba, né, com a tradicional do projeto tratando como recursos, mas é boa essa colocação. Não, tranquilo. Eu também usei o PMBOK, tá? Então, demorou um pouquinho para eu conseguir. Você viu que eu li como pessoas, né? Eu li direcionamento de recursos e já veio pessoa, então tá tranquilo. Tá certo, obrigada. Imagina. Falta de padronização de processos, né? Você pode sofrer pelo excesso ou pela falta de. Má descrição precária das tarefas, que é a parte da comunicação, você não sabe muito bem o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Time box, pode ser, talvez se o seu time box estiver muito fechadinho ali, ou muito aberto, né, pode ser também. Mau aproveitamento do espaço, também pode ser um desperdício. E a galera aqui da sala C estavam inspirados. Processos mal definidos, a gente já viu, falta de insumo, né, que é a parte de você não ter o que você precisa ter na hora que você precisa ter para você poder produzir o que você precisa produzir, problema de qualidade no produto final, está relacionado com defeito, processos mal executados, sobrecarga de trabalho, eu estava até comentando agora de pouco, que às vezes a sobrecarga acaba fazendo com que a gente não consiga ver outras opções para resolver o mesmo problema, né? Então, com certeza é um desperdício. Tem várias outras coisas relacionadas a isso aqui. Acho que é uma disciplina inteira só para sobrecarga, bem interessante. Falta de comprometimento, comprometendo a entrega e tempo. Muito bom, pessoal. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer colocar algum ponto? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, voltemos para a nossa apresentação. Bom, e aí quando a gente vê um pouco, né, da questão do histórico, da gestão do trabalho, do conhecimento, e a gente faz um overview ali no The Kills Report, que foi realizado em 94, e o The Kills Report ele foi uma pesquisa que uma galera fez para entender como que estava a situação da gestão de projetos, gestão de software, gestão do trabalho do conhecimento, caso você não seja de software, e como que isso estava sendo impactado no sucesso ou insucesso dos projetos. Então, essa pesquisa percebeu que muito trabalho de software estava sendo gerenciado como se fosse uma construção de uma ponte, né? Ele até coloca aqui, né, construção de ponte, que está muito ligado com o processo civil, né, de construção e tudo mais. E aí ele fala que seria melhor para trabalho de conhecimento a gente ter alguma forma mais flexível para que a gente pudesse usar para a gestão desse tipo de trabalho.
E aí ele traz um outro dado alarmante para a gente naquela época, que 31% dos projetos seriam cancelados antes mesmo de serem completados. E que 52% desses projetos iriam custar 189% a mais da estimativa original. Então era uma coisa muito alarmante na época, e foi até um dos motivos que fez a galera que criou o Manifesto Ágil se encontrar lá e conversar, trocar informações, para conseguir pensar numa forma melhor da gente trabalhar com o desenvolvimento de software. E além dessa galera, a gente também teve o David Anderson, né, que foi um pouquinho mais para frente, foi mais ou menos em 2007. Então ele experimentou um pouco também da gestão ágil de projetos. E aí ele pegou esses dois mundos, né, porque a agilidade tem também algumas coisas bacanas que a gente consegue usar, mas o Lean tem muita coisa. E como que a gente traduz, então, o Lean do manufaturado para conseguir utilizar dentro das organizações que trabalham com o trabalho do conhecimento? Como a gente transforma esses 7 desperdícios do manufaturado para o trabalho do conhecimento? E foi aí, então, que ele criou o método Kanban. Então, a gente tem o sistema Kanban, o Kanban, que significa em japonês forma visual de aviso, e o método Kanban. Então, a gente vai focar agora no método, beleza? E para quem não sabe, o método Kanban tem também um livro que descreve ele. Ele não é parecido, não é tão parecido quanto o Scrum Guide, porque o Scrum Guide ele é bem prescritivo. E até uma nota final, eu não sei como está na atualização, então me perdoem se eu estiver falando asneira aqui, mas até então, que eu conheci o Scrum Guide, até semana retrasada, digamos assim, tinha uma nota final no Scrum Guide dizendo que você poderia até seguir algumas coisas do Scrum Guide, mas se você não seguisse 100% daquilo, você não estaria rodando Scrum. E o método Kanban, ele fala que, assim, a gente tem algumas coisas aqui interessantes, você pode seguir ou não, mas nós acreditamos que essas são boas práticas e bons princípios para você conseguir fazer a gestão de conhecimento dentro da sua organização. E assim como o Scrum, ele tem seus princípios e tem as suas práticas, que poderíamos dizer que são ferramentas ou coisas relacionadas. Beleza? E aí é interessante que, assim, o Kanban, ele tenta ser uma abordagem um pouco diferenciada, porque ele não te impõe nada, ele não vem e fala, agora você tem que ser método Kanban, ele não te força a fazer alguma coisa. Ele gosta muito da comparação com a questão da água, né, dos rios, da fluidez sistêmica e tal. Então, ao invés de você ficar lá na pedra, batendo na pedra, não, passa por si, faz como a água, né, como um rio aqui. Passa por cima da pedra, passa por baixo, passa por lado, tenta se flexibilizar de acordo com o ambiente que você tiver. E é muito similar com o que o próprio Bruce Lee falava, né, quando ele falava sobre seus métodos de luta e tal. Ele falava muito de você ser como a água, porque cada oponente, cada cenário seria uma coisa diferente, você tem que se adaptar àquela situação. Ele falava muito, be water, my friend, seja como a água. Porque quando você coloca a água num copo, a água se transforma em um copo. Quando você coloca a água em um bule, a água se transforma em um bule. Ela se transforma no ambiente, ela se adapta no ambiente que ela está. Então, o método Kanban tenta fazer exatamente a mesma coisa. Ele tenta se adaptar à organização, não como o Scrum faz, por exemplo, que a organização tem que se adaptar para conseguir se modificar e usar o Scrum, porque o Scrum dá até papel, né? Então você tem que ter o Scrum Master, tem que ter o PO, tem que ter os membros do time, e aí você fala, galera, então não tem mais papel do gerente de projeto, você pode escolher aí, você quer o PO, você quer SM, você quer trabalhar no time, você escolhe, mas é um desses papéis aqui, se vira, né? Então o Kanban ele tenta ser um pouco mais flexível nesse sentido. E aí, uma outra grande diferença entre o Kanban e o Scrum, o Kanban, ele tenta trabalhar com a questão da fluidez sistêmica. E eu adoro esse GIF. Se tatuagem estivesse em movimento, eu seria uma das primeiras que faria essa aqui, porque eu acho sensacional, sabe? Esse GIF aqui. Então, só entra uma tigela nova quando uma outra tigela sai do meu sistema. Você tem um trabalho puxado. Conforme me libero capacidade, eu puxo mais trabalho para dentro do meu sistema. E tem a questão do equilíbrio também. Então, você vê que os robozinhos estão todos tranquilos, né? Tá um ritmo bacana ali. Não tá ninguém desesperado tentando colocar as coisas dentro dos potes. Tem um certo equilíbrio ali.
e também está todo mundo trabalhando em um ritmo muito parecido. Se não tivesse, se alguém tivesse um pouco mais acelerado do que o outro aqui, as tigelas iriam se juntar, né? Você ia ter umas pilhas aqui, você teria um gargalo dentro do seu sistema. Então, o Kanban, ele tenta trabalhar o máximo possível com essa questão do trabalho puxado, respeitando a capacidade que o sistema tem. Diferente do sistema empurrado, que você vai lá, pega um pacote de coisas para o sistema fazer e empurra isso dentro de uma capacidade, que às vezes, né, as coisas mudam, então às vezes a sua capacidade diminui um pouco, aumenta um pouco. É muito difícil, por exemplo, você ter um time, uma squad com o mesmo tamanho por muito tempo, né? Então as coisas elas vão se modificando. E aí então é interessante porque o Kanban ele realmente te fala que você pode começar a usar o método Kanban ou a partir de agora ou na próxima segunda-feira. Por quê? Porque ele primeiro entende qual que é o contexto e aí baseado nesse contexto ele tenta propor evoluções evolucionárias, mudanças evolucionárias, sem ter que fazer uma grande alteração dentro do seu sistema. Então ele entende o contexto primeiro e depois ele vai propondo algumas mudanças. E aí é interessante que eu tenho visto alguns cenários no mercado de tipo, não, para com esse negócio aí de Scrum, com Safe, não, isso não está funcionando. Bota um método Kanban. A partir de agora a gente é método Kanban. Como que é? Planning no método Kanban, replenishment, né? Bota esse negócio aí, não faz mais planning. Pode ser que dê certo fazer uma virada tão agressiva assim? Pode ser, né? Mas não é o que o método Kanban tenta falar para você fazer. Beleza? Eu estou sendo convidada para ir numa sala, não estou sendo mais, beleza? Então, o método Kanban ele tenta ser um pouco mais flexível e se adaptar, em vez de fazer com que toda a organização do dia para a noite vire método Kanban, por exemplo. Ou então, o contrário também é verdade, né? Como ele vai para mudanças evolucionárias, tem algumas empresas que falam, não, peraí, é uma mudança bem pequenininha. Não, essa mudança aí que você está querendo é muito grande. Faça uma coisa menor, porque isso aí não vai dar certo. E aí eles usam o método Kanban como muleta para não se mudar, para não se transformar, né? Para não evoluir. Talvez de forma consciente ou de forma inconsciente, tá? E galera, mudança e dor, elas não andam separadas, não tem como. Para você mudar, você vai gerar uma dor. Talvez você gere uma dor menor, mas muito possivelmente a sua mudança será menor também, tá? Você consegue ter uma dor, sofrer sem uma mudança, mas ao contrário, jamais. Bom, beleza, falamos aqui dos primeiros princípios do método Kanban, e vamos para o próximo, que é super importante, que é a questão de visualizar. Está muito relacionado a você visualizar o seu trabalho, quais são os processos, está muito ligado com a questão do fluxo de valor da sua organização. Eu sei que no dia 24 rolou um hands-on com o Roger, e ele falou sobre fluxo de valor, então eu não vou entrar nesse bit, tá bom? A gente vai falar mais ou menos, eu vou explicar para quem não participou como que funciona, mas a gente não vai entrar muito profundamente nisso daí. E aí, antes da gente entrar muito forte na questão do fluxo de valor, a gente precisa entender um conceito antes, que é o conceito do upstream e do downstream. Então, quando a gente fala de upstream, downstream, se remete a nascente, né, onde nasce a água, e aonde a água passa, né, e vai para o mar. Então, upstream é onde a água nasce, onde o trabalho nasce, as ideias nascem, depois ele passa por um processo de desenvolvimento e finalmente entregue para o nosso cliente. Beleza? Lembra sempre que o Kanban tem muito a ver com a questão da água, né, dos rios, da fluidez. E aí, então, como que funciona? Estou tentando traduzir até um pouco mais para o nosso contexto. A gente tem o processo de upstream, que é o momento que a gente faz a captura de muitas oportunidades de coisas que nós podemos fazer dentro da nossa organização. Então, a gente captura essas muitas oportunidades, depois a gente tenta entender alguma dessas muitas oportunidades, porque geralmente existem milhares de oportunidades, mas a organização não consegue criar todas, né? Então, ele seleciona algumas, depois ele analisa aquelas poucas opções que eles já selecionaram antes, para entender essas opções, fazer o refinamento delas, e aí, então, a gente se compromete, né, que é o ponto de comprometimento, para a gente realmente desenvolver e criar esse novo produto, ou essa nova oportunidade, ou essa nova feature, enfim, não sei qual é a granularidade que você tem mais
está mais familiarizado, mas essa é a ideia. E aí a gente vai, então, para o downstream. Tá, mas como que a gente visualiza isso num board, já que a gente usa muito trabalho visual para conseguir identificar essa cadeia de valor? Geralmente, as organizações têm 2 boards, tá? O board upstream, que é o board onde a gente faz essa análise das oportunidades, e o board downstream. Você pode ter um boardzão gigante com as duas, você pode ter os boards separados, a forma que você achar melhor para você organizar o trabalho. Mas como que funciona o upstream, então? Você vai para a ideia, né? Então você tem um monte de oportunidade, de várias ideias que o mercado te traz ou seus clientes te trazem. Você faz análise dessas ideias para clarificar e entender o que elas são. Depois você vai para fazer o desenho dessas oportunidades, de como que você pode criá-las, como você pode desenvolver, e se até vale a pena ou não desenvolver isso. E aí, então, a gente coloca no pronto para se comprometer com essa demanda. É onde a gente coloca no inventário de opções. É um pool de coisas que a gente pode desenvolver, a gente pode se comprometer, porque vai trazer algum valor para a organização de alguma forma. E aí, a partir daqui, que a gente faz a questão de se comprometer, né? Então, a gente joga essas atividades aqui para o fluxo do downstream. Então, tudo que tiver aqui no pronto para ser desenvolvido, pronto para entrar em progresso, é onde a gente se comprometeu que a gente vai fazer essas entregas, e aí, então, a gente começa com o processo de desenvolvimento dela, que é realmente desenvolver, testar, ir para a OT, homologação, e finalmente entregar para o nosso cliente. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer uma outra atividade lá no Miro também, de upstream, downstream. Então, dando um zoom out aqui. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Jéssica, tem 2 perguntinhas aí no chat, se puder responder, antes de passar para a próxima atividade. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Qual que é a pergunta? Você me ajuda, Júlio? Tem bastante mensagem aqui. Sim, o método é baseado no Kanban oriundo do Lean? O Kanban oriundo do Lean, o método? O método é baseado... Isso, exato. Então, lá no Lean, você tinha o sistema Lean, né? O sistema Lean, o sistema Kanban, que era realmente o sistema que eles organizavam para fazer a produção de um trabalho, beleza? Então, o método Kanban é muito baseado nesse sistema. Então, da mesma forma que lá no Lean, lá na Toyota, você tem as esteiras de produção, o método Kanban tem a mesma esteira, só que ele traz isso de uma forma visual, tá? Isso funciona tanto para a questão de fazer o produto final, quanto para a questão da construção da ideia, né? E a construção da ideia está ali no upstream. Por isso que são 2 sistemas meio que conectados, mas tem zooms diferentes, digamos assim. E a próxima pergunta? Se o Kanban ele pode ser adotado parcialmente. Pode, você pode usar, foi o que eu comentei quando a gente estava falando lá dos princípios e das práticas, né? O método Kanban, ele te propõe algumas coisas, você não é obrigado a usar tudo que está lá. Ele tem algumas boas práticas, então você seleciona de acordo com o seu contexto, tá? Não tem aquela, não, você é Kanban ou você não é Kanban, você adapta conforme você achar melhor, beleza? Tem mais alguma coisa, Júlio, de pergunta? Não, são essas 2 mesmo. Espero que eu tenha respondido. Acho que foi do Luiz, né? Isso, do Luiz Corrêa. Beleza. Legal. Então, pessoal, voltando aqui no Miro, a gente tem dois quadrados aqui, 2 retângulos do lado direito do board, que é a atividade de upstream e a atividade de downstream, beleza? Então, cada sala tem um quadrante para o upstream e um quadrante para o downstream. E qual que é a ideia, pessoal? Vocês pensarem em pontos, processos, produtos, alguma coisa que te remeta ao upstream dentro do seu contexto. Então, por exemplo, o processo de discovery está onde? Está no downstream ou está no upstream? Aí você vem aqui e preenche. Eu tenho processo de discovery na minha organização, então vou colocar aqui na sala 1, discovery, beleza. E tem o processo de desenvolvimento. Então eu coloco no exemplo do downstream desenvolvimento. Tem um processo de teste. Onde que está o teste? Está no upstream ou está no downstream? Vai estar no downstream. Então você vem e preenche aqui. Beleza? 5 minutos também, galera. Vamos lá, então. Sala 2 do upstream. Deram a
o exemplo de definição, exatamente, refinamento, né? Análise técnica, muito bom, é isso mesmo. Também deram um exemplo de refinamento, isso aí. Na sala 7, análise de mercado, sim, né? Que é a parte de você fazer inception, fazer o discovery do seu produto, entender realmente se o mercado vai ser aderente, muito bom. Coleta e entendimento das demandas, isso mesmo. Mapeamento das áreas impactadas, muito bom, né? Que é onde a gente pega envolvimentos, se vai ter que envolver algumas outras áreas, muito bom. Definição de desafios, legal. Na sala 5 a gente teve Design Thinking, perfeito, realmente Design Thinking está aqui. A definição das trilhas de conhecimento, pode ser também, muito bom. Downstream, análise de mercado. Será? Quem escreveu isso na sala 1 poderia nos contextualizar? Para ver se eu estou na mesma página que vocês? Oi, Jéssica era minha parceira, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Deixa eu ver aqui. A Fernanda. Consegue falar, Fernanda? Oi, eu? Era sala 1 Isso. ou era sala 5? Agora tu me pegou. Não, mas essa era uma ideia de A upstream. gente colocou na sala Estava errada. errado aí. Era Então beleza. É. Porque tá lá também, por isso que eu achei. Mas não, beleza. ficou Contextualizar. na sala e no post-it errado aí. Beleza, então aqui não. Seria realmente, se for análise de mercado mesmo, para ver se vai ter aderência, realmente vai ser no upstream. Isso, é upstream, essa era a ideia, isso aí. Campanhas promocionais. Talvez, se a gente falar de marketing, foram vocês também? Isso. Aí, então beleza. Provavelmente acho que foi, né? foi. Então Foi uma beleza. confusãozinha ali. Então é upstream também. Beleza. Downstream, sala 2, homologação, legal, implantação, desenvolvimento, testes. A homologação e implantação tá bem ali na boquinha para sair para o mar, né? Então, é legal sempre fazer esse tipo de comparação quando a gente fala de método Kanban. Desenvolvimento, homologação com o cliente, muito bom. Prototipação. Talvez. Quem colocou prototipação gostaria de nos contextualizar? Sala 7. Opa, foi eu. Opa. Eu coloquei prototipação e eu sabia que já gerou esse tipo de questionamento, né? Porque dá a entender também que eu estou no momento de uma ideia, né? De gerar as ideias. Então seria um upstream, não downstream. Eu coloquei como downstream justamente a criação, né? Não um desenho, né? Mas já assim a elaboração dos protótipos via wireframes ou algo mais palpável para experimentação. Tá. Mas aí teria um novamente, teste, né? Tá Oi? bom. Teria tipo um teste de mercado no final, de qualquer forma, né? Isso. Seria isso. Eu até coloquei ali teste de aceitação também. Seria algo ligado àquilo ali. Acho que eu não procurei um termo melhor. Não tem problema, a gente já entendeu. É só, Tá se a gente não entender, a gente pergunta. Mas é isso mesmo, tá certinho. Feedback, muito bom. Se eu tivesse lido o feedback e teste de aceitação, primeiro talvez eu teria pego a prototipação. Mas beleza, é isso aí. Implementação das funcionalidades, é isso mesmo. E fechou, terminou. São essas daqui as opções que nós temos para o downstream, upstream. É isso aí, galera. Vocês pegaram bem a ideia, é justamente isso. Então, processo de descoberta do produto, entender como que a gente vai fazer, desenho, análise, fica no upstream e o downstream a gente vai botar a mão na massa, né? E entre um quadro e o outro, a gente sempre tem o ponto de comprometimento, né? A gente se compromete realmente a desenvolver o que nós estamos propondo. Beleza? Ou entregar, caso você não seja de TI. Vamos que vamos, então, para a nossa apresentação. Bom, esse aqui é o quadro mais básico, ou pelo menos mais usado, mais genérico, mais usado, acho que é a palavra melhor,
dentro das organizações quando a gente fala de um quadro de downstream, tá? Que agora a gente vai focar bem forte no downstream. Então, geralmente você tem o pool de ideias, né? Que é quando a gente fala aqui, ó. O backlog para a gente seria o pool de ideias, tá bom? As opções que a gente pode se comprometer, que possivelmente vai trazer algum valor ou para a organização ou para o nosso cliente, beleza? Então, backlog. Para progresso, que é o momento que a gente se compromete a entregar aquela demanda. Em progresso, né, que é o momento que a gente está realmente criando essa demanda. Para testar, que é o momento, a fila, né, do teste. Então, terminou de desenvolver, a gente coloca aqui para teste. Quando tiver espaço aqui na nossa esteira de teste, a gente puxa essa demanda, testa e finalmente pronto. Poderia ter mais, Jéssica? Poderia ter para implantação, para o AT, em UAT, vai de acordo com o fluxo de trabalho que você tem dentro da sua organização. E vai também muito de acordo com a questão de como você tem, por exemplo, dependência com uma outra área. Então, se você tem dependência, coloque essa dependência mapeado aqui também. Nem que seja assim, para a área XPTO. Né, porque para a gente é uma caixa preta, né, um buraco negro que a gente não sabe quais são os processos de lá, mas tem que estar dentro do nosso processo mapeado para que a gente consiga contar lead time, eficiência de fluxo e ver o quanto que essa dependência impacta a gente ou não, beleza? Beleza? Bom, então vamos para mais uma dinâmica e agora vai ser um pouco diferente, pessoal. Preciso ver como que a gente vai organizar aqui, mas essa parte a gente vai fazer dentro do Trello, tá bom? Então, eu criei um Trello para cada sala. Eu imaginei que a gente teria, no máximo, 8 salas, então eu criei um Trello para cada uma. Imaginei que seria uma forma mais fácil da gente mexer com isso. E aí, pessoal do Manifestando, é possível a gente manter a partir de agora as pessoas na mesma sala, conforme a gente ir e voltar? Fica todo mundo na mesma sala? Não, por exemplo, se eu for para a sala 2 agora, né? Fui para a sala 2, pratiquei lá, beleza. Voltei para a sala principal, Jéssica explicou mais alguma coisa, vamos fazer uma nova dinâmica. Então, eu tenho que voltar para a sala 2. Sim, tem sim. Tá? Beleza. Então, vamos tentar manter os mesmos participantes nas salas, que vai facilitar bem a vida deles, tá? Eu não sei como vocês vão fazer essa divisão, então eu vou colocar os links das salas aqui no chat de vocês, tá bom? Então, vamos supor que eu estou na sala 3, então eu vou aqui acessar a sala 3, beleza? E aí eu vou abrir o Trello da sala 3. Eu acredito que vocês não vão precisar fazer cadastro no Trello, tá? Jéssica, você tem a preferência de quantidade de pessoas? No máximo 3 pessoas também, por favor. Tá, beleza. E aí, pessoal, agora a gente vai botar a mão na massa. Vocês trabalham em uma revista. E aqui, então, a gente tem o nosso fluxo de trabalho. O modelo está errado, então você pode manter o modelo, mas aqui é o backlog, tá bom? Então, aqui é o nosso backlog de várias coisas, várias matérias que a gente vai publicar, e aí vocês vão puxar para fazer, beleza? Então, eu estou olhando aqui, eu acho que seria legal fazer uma matéria aqui da Frida Kahlo. Então, vou colocar ela aqui no meu ponto de comprometimento, e para a gente contar o lead time, e eu não expliquei o que é lead time até agora, mas eu vou explicar agora. O lead time é o tempo que um cartão demora para sair. Na verdade, tem vários tipos de lead time, tá? Vamos contar o lead time só desse pedaço do fluxo, que seria um cycle time, mas vamos chamar de lead time para facilitar a nossa vida. Então, lead time é o tempo que um cartão demora para passar por todo o nosso fluxo. Então, aqui é o nosso ponto de comprometimento, que é o ponto que a gente se compromete a entregar esse cartão. E aí, então, então agora são 9:09. Então, eu vou colocar que a data de início desse cartão foi 21:09. Beleza? E aí, vocês vão começar a trabalhar, né, nesse cartão. E cada cartão tem uma descrição do que vocês precisam fazer. Então, no da Frida Kahlo, vocês vão procurar na internet
e vão descrever no campo descrição, que é aqui mesmo, só está aqui embaixo no próprio campo de descrição do Trello. Vocês vão procurar na internet quem foi a Frida Kahlo e vão escrever uma descrição sobre ela, beleza? Onde tem que ter pelo menos 24 linhas nessa descrição. Ah, posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V do Google para cá? Pode, desde que tenha 24 linhas da descrição. Cada cartão tem uma especificação diferente, tá? Então, não acredite que é sempre 24 linhas, porque muda. Depois, então, ele pede para a gente anexar nesse cartão uma foto, né, dessa figura importante, em que ela esteja olhando para baixo. Então, você vai pegar lá no Google uma foto dela, e se você der um Ctrl+C, um Ctrl+V direto na imagem, vocês vão conseguir copiar sem ter que baixar para o computador e subir para o Trello, tá? Então, pega a imagem aqui. Peraí, que não deu certo. Deixa eu abrir a imagem, vai ficar mais fácil. Então, vocês vão aqui, ó, copiar a imagem. Se vocês derem um Ctrl+V em cima do cartão, a imagem vai ser carregada, tá bom? Beleza. Depois, abaixo da descrição de quem foi a Frida Kahlo, adicione o nome dos seus quadros, primeiros trabalhos. Procura lá no Google quais são os quadros dela, adiciona aqui. Adicione mais 10 fotos da figura importante e depois adicione um link de um vídeo no YouTube onde alguém esteja falando da figura importante. Beleza. Ah, eu só esqueci de mover isso aqui para em progresso, né? Então, vai começar a trabalhar nela, puxa aqui em progresso, beleza? Segue o passo a passo aqui que está no cartão, para você desenvolver esse cartão. Terminou, você coloca aqui na coluna para a qualidade. E aí, alguém do seu time vai puxar para a qualidade e vai começar a verificar se você realmente fez os passos que estão descritos aqui. Então, por exemplo, a descrição tem que ter 24 linhas. Então, você vai vir aqui, quem ficar ali na coluna de qualidade, e vai contar 24 linhas. Ah, tem que ter 10 fotos. Ah, deixa eu ver quantas fotos tem. Ah, tem 10 fotos. Beleza. Passou a qualidade, tá pronto o seu cartão e vida que segue. Beleza? Ah, não, tem mais um ponto aqui, perdão. Lembra do lead time? Então, a gente começou a contar o lead time a partir do momento que a gente puxou o cartão aqui para o progresso. E quando terminar, atualizem aqui a hora fim. Então, agora são 21h12, beleza? E aí, então, deu 9, 10, 11, 12, deu 3 minutinhos para você fazer o cartão, ou seja, o lead time desse cartão foi de 3 minutos. Beleza? Pessoal, dúvidas? Tempo total da atividade? Perdão? Tempo total da atividade aí, Jéssica? 7 minutos. 7 minutos. Ah, tá. Então vocês são um card só, né? Feito. Eu até perguntar se tem um limite de WIP. Por enquanto, não. Jovem gafanhoto. Daqui a pouco. Ah, tá. Só um card só, então, né? Olha o spoiler. Olha o spoiler. Beleza. Só falar pro pessoal, antes de entrar na sala, pegar o link do Trello, senão ele vai aparecer no seu chat. Perfeito. Pego para vocês. Conta pra tia. Quem quer se aventurar? Eu vi, que a sala 2 conseguiu entregar um cartão aqui. E aí? Quais foram as dificuldades? Ah, foi bem legal. A gente fez, eu e a Fernanda, né? E aí a gente foi dividindo as atividades, né? Então eu pegava o texto, ela pegava as fotos e foi passando. Então foi bem tranquila de passar, né? Foi bem bacana a atividade. Né? Parabéns. Foi legal. Faríamos desenvolvimento e homologação depois. Trabalho em conjunto aí, foi massa. Pair programming tudo, um ficou fazendo o código do outro. Muito bom. E sala... deu uma travada monstra aqui, hein? Agora foi. Tinha alguém na sala 5? Tava eu e o Murilo, mas só que teve alguns problemas nas salas aí. Quando a gente começou a fazer, a gente chamou de volta. Tá bom. Dificuldades em usar o Trello? Ou alguma coisa assim? Não, só foi o problema com a sala mesmo. Tá bom. Olha só a sala 4. Começou a fazer 2 cartões aqui, estão em qualidade. Acho que só esqueceram de calcular o lead time desse cartão aqui. Eu acho que aqui embaixo tem o tempo. Então, vocês vão conseguir ver quando vocês
moveram para comprometido, tá bom? Prometido. Beleza? Foi mais ou menos há 1 minuto atrás. Vocês começaram a fazer o cartão do Lean Kanban e o cartão da Clarice Lispector. Boas escolhas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra sala. Beleza. Bom, então, pessoal, alguma dúvida, algum ponto que alguém gostaria de trazer? Ou podemos seguir? Pode seguir, eu acho. Tá bom. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, alguma questão, pode lançar lá no chat lá. Beleza. E a gente vai respondendo. Bom, beleza, fizemos já a nossa reflexão aqui. Vamos lá, então, mais um pouquinho de teoria com vocês. Bom, e aí você começou a usar o seu método Kanban aí, usar a gestão visual, e aí, conforme o tempo for passando, você foi recebendo um monte de pastel, que eu ouvi alguém falando aí de pastel, um monte de coisa para vocês fazerem, e o seu quadro foi ficando cada vez mais abarrotado. E além do seu quadro ficar mais abarrotado de coisas para vocês fazerem, como bons agilistas, vocês perceberam que o lead time está cada vez ficando maior. Tem um monte de gente atuando em várias coisas ao mesmo tempo. O carding aging, que é o tempo que um cartão fica parado no mesmo status, está aumentando, ou seja, ele está parado sem nenhuma atualização lá, ou seja, é trabalho inacabado. E o time tem relatado a questão de sensação de muito trabalho e pouco resultado. E aí, quando a gente faz uma associação com os desperdícios do Lean, a gente percebe que de 7, nós estamos pelo menos usando 5, né? Então, a gente tem trabalho inacabado, que está parado aqui no quadro. Talvez tenhamos funcionalidades extras, que são cartões que a gente talvez não precisasse ter puxado naquele momento. Temos reaprendizagem, porque se a gente está fazendo multitasking, a gente está tendo que reaprender alguma coisa que a gente começou a fazer, ou algum trabalho inacabado que a gente deixou parado há um tempão. Talvez sim até transferência de tarefa, se você tiver mais do que 3 pessoas, por exemplo, no seu time, e eles estão passando uma tarefa para o outro porque o prazo está chegando. Troca de tarefa, que é o multitasking, e atraso, caso alguma demanda tenha data de entrega. Então, vendo isso, você fala, pelo amor de Deus, para com isso. Não dá para continuar assim. Precisamos pensar em uma forma de melhorar isso, porque de 7 a gente está batendo em pelo menos 5 desperdícios. E aí, então, olhando para o nosso maravilhoso método Kanban, a gente descobre que existe a prática de limite de WIP, que é limitar o work in progress, limitar o trabalho que está em progresso dentro do nosso sistema. E o que é o work in progress? É tudo que está sendo trabalhado aqui, né? É tudo que está da coluna para progresso, que é a coluna que a gente se comprometeu, até a coluna fim. Então, a gente vai limitar a quantidade de cartões que estão nesses 4 status. Beleza? E como é que a gente faz isso? Tem algumas formas. A gente pode limitar por fluxo total. Então, por exemplo, eu só posso ter 10 cartões dentro do meu fluxo. Eu posso ter 10 cartões aqui na fila para teste e 1 em teste? Pode. Talvez não seja a melhor coisa, porque lembra que é um rio, né? Então, se tem um monte de água represada aqui para teste, não é um rio, né? É uma represa. Então, talvez seria melhor estar mais distribuído, mas você poderia. Tem também algumas organizações que limitam o WIP pela quantidade de pessoas que trabalham dentro desse sistema. Então, por exemplo, cada pessoa só pode ter 3 cartões dentro do seu fluxo. E às vezes a gente até recebe um avatar, né, com a nossa foto, com o nosso nome, porque a gente vem colocando aqui nos cartões, e aí a gente não pode puxar outro enquanto um avatar não saia de um desses cartões. E a gente também pode limitar por status, por coluna, ou seja, eu só posso ter 2 cartões na minha coluna para progresso, 3 em progresso, 2 para teste e 2 em teste. Geralmente perguntam, existe um número mágico para a gente colocar no nosso limite de WIP? Depende, não tem nenhum número mágico. O que você pode fazer são algumas abordagens. Então, por exemplo, a primeira é tentar limitar pela quantidade de pessoas que você tem. Então, cada um pode, por exemplo, ter só 3 dentro do seu fluxo. Então, aí você faz a conta e vê quantos cartões você poderia ter. Ou você pode limitar pela quantidade que está agora, nesse momento. E aí, conforme o tempo for passando, você vai diminuindo a quantidade de cartões. Você vai diminuindo, conforme os cartões vão passando no seu fluxo,
você vai diminuindo o limite de cada status para baixo. Ah, mas, cara, o meu fluxo, ele nunca diminui. O que eu faço? Bom, você pode fazer o seguinte, você limita pelo número que você tem agora, e dali uns X dias você revisa esse número e tenta diminuir um pouco mais. E você vai fazendo isso até você chegar no equilíbrio ali do seu fluxo. Qual que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é geralmente quando a gente consegue diminuir essa questão da multitasking, a gente tem a quantidade bacana ali de cartões dentro do fluxo, que eu posso tentar fazer alguma movimentação caso aconteça alguma coisa, eu preciso trocar uma tarefa de um status para frente ou não. Então, você vai encontrando o seu ponto de equilíbrio ali para não te deixar também muito travado com o limite de WIP. Beleza? E aí, então, aqui está o número errado, tá, pessoal? Desconsiderem, mas vamos supor que a gente limitou o WIP aqui 3, 4, 5 e 2. Então, só posso ter 3 cartões aqui para progresso. Ah, posso puxar um novo aqui do backlog? Não, porque aí seriam 4 cartões na fila para progresso. Ou seja, você estourou o seu limite de WIP. Então, não pode. Então, 4 em progresso, 5 para teste e 2 em teste. Passou-se mais um dia e diminuiu, a gente conseguiu mover alguns cartões para frente. Então, eu venho e diminuo um pouquinho mais o meu limite de WIP. Então, agora para progresso eu tenho 2, em progresso eu tenho 3, para teste eu tenho 2, e em teste eu tenho 2. Até que eu encontro o meu equilíbrio ali, o time não fique muito enrijecido, não consiga se movimentar, e também não tenha muita coisa a ponto de sobrecarregar o time de alguma forma. Beleza? Uma outra prática interessante da gente fazer é tentar sempre limitar o WIP um status antes de ter algum gargalo. E aí, quando eu falo, por exemplo, que tem gargalo em teste, as pessoas se assustam. Mas é porque é uma coisa que geralmente acontece. Não porque os testers são lentos, não é por isso. Mas geralmente a gente tem muito mais desenvolvedor do que analista de qualidade. E aí, se você tem 5 desenvolvedores contra 2 analistas de qualidade, né, você tem muito mais braço trabalhando em desenvolvimento, e uma hora ou outra, aqui a gente vai ter um gargalo dentro do nosso sistema, tá? E aí, então, o que a gente faz? A gente limita um pouco mais para baixo a fila que antecede esse gargalo, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu sou o dev lá, que estou trabalhando nesse cartão em progresso aqui, e aí eu terminei minha atividade, quero colocar lá para frente para poder puxar alguma outra coisa. Só que eu não posso, né? Porque nesse momento tem 2 atividades aqui para teste. Então, eu não posso, porque senão vai estourar o meu limite de WIP. E aí eu tenho algumas abordagens. Eu posso chegar lá no tester e perguntar se eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para ajudar eles. Eu posso tentar trabalhar em algum action plan que o time tenha que fazer, alguma melhoria dentro do time. Ou posso, por exemplo, testers, e se eu te ajudasse a fazer uns testes automatizados aqui? Será que a gente conseguiria ajudar um pouco a sua vida aí no seu ambiente? Então, a gente tenta fazer esse tipo de movimentação ali para também aproveitar esse trabalho que talvez o desenvolvedor tenha, caso ele fique sem poder puxar nada para trabalhar. E é muito legal quando a gente tem essa abordagem, porque quando a gente olha os princípios do Kanban, tem o seguinte princípio, que é gerencia o trabalho e deixa as pessoas se auto-organizar ao redor disso. E é justamente isso aqui que a gente está fazendo. A gente está gerenciando o nosso fluxo de trabalho e as pessoas estão se movimentando com relação a isso. Então, lá no grupo 2 ou 1, que vocês comentaram que vocês fizeram pair programming ali, é justamente isso, né? Tentar não deixar muito fixo, cada um no seu quadrado ali, cada um no seu processo. Porque isso facilita para a gente ter uma fluidez sistêmica um pouquinho melhor ali dentro do nosso flow. Beleza? Bom, então vamos para mais um round. E agora a gente vai brincar com o limite de WIP. Como é que a gente faz para limitar o limite do WIP dentro do método Kanban? A gente vem aqui na frente do texto, a gente abre uma chave, coloca a quantidade de cartões que pode ter e coloca um 0 aqui, porque senão ele infelizmente não entende o que eu estou querendo fazer. Então, aqui vai ser meu limite de WIP, tá? Meu limite vai ser 2. Então, se eu puxar aqui mais do que se eu puxar um cartão, ele vai ficar cinza, tá tudo bem, né? Puxei o segundo, ele falou, você chegou no seu limite de WIP, cuidado. Se você puxar um terceiro, ele vai deixar você colocar mais coisa aqui dentro, mas ele vai pintar a coluna de vermelho, beleza?
e as suas colunas não podem ficar em vermelho, beleza? Então, esse é o exercício, podem continuar nos cartões que vocês estavam trabalhando, contem o lead time, porque é importante a gente contar, e é isso aí, dá para a gente já dividir as salas aí. Alguém tem alguma dúvida? Jéssica, o impedimento de um item de uma seção que já tenha atingido o seu limite possibilita puxar o item de backlog? Não. A gente vai ver para frente, mas não. Você sempre vai bloquear o cartão no status que ele está, justamente para fazer com que o time se movimente para tentar eliminar esse bloqueio o mais rápido possível, tá? Mas eu já estou dando um spoiler aqui, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Beleza. E aí, pessoal, como que foi a experiência? Foi mais difícil? Foi mais fácil? Vocês querem me matar? Vocês querem me dar um abraço? Tranquilo. Essa funcionalidade eu não conhecia. No Trello, né? Legal, né? Achei da hora. E aí, foi melhor com o IP? Não foi? Consegue visualizar melhor, né? Às vezes você vai colocando e você meio que se perde ali de tanto naquele mar de colunas que tu vai criando, né? Legal. Com IP. E por um acaso, alguém teve que voltar algum cartão? Não, Tipo, nós não precisamos. Não? Porque, Não. por exemplo, esse aqui está em para progresso, mas já está com a imagem aqui do Platão, mas eu não sei se esse é o Platão. Opa! Olha direito. Dá um F5. Platão tá mais novo aí, né? Tá bom. Já estamos. Oi? Mesmo no Instagram, conversa comigo que tá aqui. A Ângela respondeu? Sim. Oi, Ângela. Seja muito bem-vinda. Bom, então vamos lá. Uma coisa que eu observei aqui, vocês têm dois... Deixa eu dar um F5 antes de eu falar besteira, né? Vamos dar um F5 aqui. Então tá certo. Vocês estão com salas 4, vocês estão com 2 cartões na qualidade e ainda puxaram um terceiro cartão aqui, né? Mas vocês não terminaram aqui. Lembra que é sempre trabalho puxado. Então, a ideia bacana para a gente pensar é sempre só puxar uma tarefa nova quando ela estiver pronta, né? Porque talvez quando você pensa em Kanban, isso aqui está na cara do gol para vocês entregarem, né? Quanto mais rápido vocês terminarem a qualidade, mais rápido vai estar entregue para o cliente. Ou seja, se eu atuar aqui como cliente de vocês, dona da revista, poxa, mas vocês não entregaram nenhum artigo aqui? Pô, precisava entregar esse artigo aqui da Clarice Spector, poxa. Então, é interessante a gente sempre pensar nisso, né? Na fluidez que a gente tiver dentro do nosso sistema. Não sei se vocês querem colocar algum comentário. Se não quiser também, tá sus. Então tá bom, vamos lá. Bom, uma pergunta. Alguém teve que voltar algum cartão por causa do limite do IP? Ou por algum motivo voltou algum cartão? Não? Tá bom. Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tô escutando. Beleza, Aí, então. como o pessoal tá meio tímido, pessoal, aí vocês podem colocar no chat a resposta, tá? Tranquilo. Tá de boa. A gente tá aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Beleza? Bom, então vamos lá. Bom, quando a gente coloca limite de WIP, a gente tem alguns comportamentos que a gente acaba gerando dentro do nosso ambiente, tá? Por exemplo, a gente é muito acostumado à questão de que quanto mais atividade a gente está fazendo, mais a sensação de que estamos sendo muito produtivos nós temos. A partir do momento que você limita a quantidade de coisas que o indivíduo está fazendo, talvez ele venha e fale, putz, mas eu sou multitasking, eu consigo fazer mais coisas e tal. Porque você vai dar essa sensação que ele está sendo pouco produtivo. Tem pessoas que são um pouco mais multitasking, tá? Mas tem um limite, e é esse limite que a gente tem que atingir. Uma outra preocupação pode ser assim,
putz, mas o trabalho que eu estou fazendo está sendo refletido aqui visualmente, né? E se o meu chefe olhar aqui o quadro e falar e me mandar embora porque eu só estou trabalhando com 2 coisas, ou ele vir me perguntar por que eu só estou fazendo 2 coisas, né? Então, tem uma série de comportamentos que a gente pode gerar dentro do nosso meio, e aí a gente vai tratando eles individualmente, tá? Porque cada um vai ter alguma causa raiz que a gente tem que trabalhar no contexto. Beleza? Bom, aí você tá feliz, contente, fazendo o seu limite de WIP lá, eis que a hora que tem um cartão em progresso, alguém fala, então, tá faltando uma informação aqui, eu não consigo andar com esse cartão. E aí, a gente pergunta, bom, se a gente não consegue mais andar com esse cartão, aonde vai esse cartão? Geralmente a reação das pessoas é, bom, se o cartão não tem as informações que eu preciso para eu continuar com ele, eu vou voltar o cartão para backlog, porque ele não está pronto para ser feito, certo? Definition of done e tal, né? No definition of ready e tal, né? Não está pronto, volta o cartão. Só que tem uma notícia para dar para vocês, caso vocês já não saibam, que cartão no Kanban não costuma voltar. Por que eu falo não costuma voltar? Há exceções. Por exemplo, movi o cartão sem querer para frente, né? Sem querer, aí beleza, você volta o cartão. Mas em 99% dos casos, o cartão no Kanban não volta. O fluxo sempre vai para frente. Pensa no rio, né? A água sempre vai para uma direção. Ela não volta. Ela tem que continuar para a direção que ela estava indo até que ela chegue lá na boca do mar. Beleza? E água parada dá dengue. Então, lembre que as coisas têm que estar se movimentando aqui. Bom, e até nesse caso aqui, a gente nem poderia voltar esse cartão que está com impedimento, né? Porque estouraria o limite do IP. E aí, a próxima reação que as pessoas têm, bom, já que não pode voltar o cartão no quadro e ele tá bloqueado, o cartão, vamos criar uma coluna de bloqueio, né? Faz sentido, a gente coloca até o limite de WIP nessa coluna aqui. Beleza, vamos fazer uma simulação. Aí a pessoa foi lá, colocou o cartão que está bloqueado na coluna de bloqueio, beleza, liberou uma posição no limite do WIP, então ela pode puxar mais uma coisa para ela começar a trabalhar aqui. Nesse meio tempo, a pessoa que ficou incumbida de resolver o bloqueio, resolveu o bloqueio. E, né, pô, se esse cara aqui já estava sendo trabalhado, seria melhor ele continuar para ele ser entregue o mais rápido possível para o nosso cliente. Só que tem um problema, né? Não dá para ele voltar para progresso, porque o limite do IP ali vai ser estourado, né? A gente vai ter 4 cartões. Então, não dá para a gente fazer essa movimentação. Então, quando a gente começa a criar essas colunas que são exceções e tal, a gente acaba aumentando mais ainda a complexidade do nosso sistema, porque a gente vai ter que começar a pensar o que a gente pode fazer ali para fazer a movimentação das tarefas. Isso é um desperdício, né? A gente saiu até na dinâmica do Miro, né? Você está burocratizando o processo de uma forma que você vai ter que começar a pensar em mecanismos para conseguir lidar com essas coisas. Tem que ser o mais simples possível para a gente conseguir trabalhar com mais fluidez possível. Beleza, então aonde que vai esse cartão, pelo amor da glória? Bom, eu gosto muito de pensar para essas situações e como seria em uma linha de produção da Toyota. Imagine então que você é um cara que vai lá e coloca o carpete no carro. E aí a hora que você vai colocar o carpete, você vê que tem um furo. E aí você tem algumas ações possíveis. Por exemplo, ignorar esse furo, e aí o carro é entregue com furo. E aí vamos supor que uma mulher com salto alto vá dirigir esse carro e na hora que ela precisa frear, o salto fica preso ali no furo, né? Então é perigoso, não dá pra gente simplesmente ignorar. E pode ser que seja um carro só e pode ser que vários carros estejam com esse problema, né? Então ignorar não é uma boa, né? Eu poderia tirar esse carro dessa linha de montagem e colocar em uma outra área. Só que a hora que eu faço isso, eu tenho transferência de tarefa, porque agora essa área que está com esse problema vai ter que se contextualizar e entender qual que é a causa raiz. E aí a gente tem a outra opção, que é muito usada na Toyota, que é a questão da corda andon. É uma cordinha que fica nas estações de trabalho das pessoas, e você puxa ela e para a linha de produção, para que você consiga resolver esse problema. Aí você pensa assim, nossa, mas a gente vai parar uma linha de produção? Imagina quanto dinheiro a gente não vai perder fazendo isso. Mas é melhor você parar ali, tentar entender o que está acontecendo,
resolver esse furo, entender se mais carros virão com esse furo e resolver na causa raiz, do que você simplesmente ignorar ou transferir esse problema para alguma outra área. Então, a Toyota entende que é melhor você resolver o problema na hora, ali, do que simplesmente conviver com ele. E aí, então, o que a gente faz, então, né, como que a gente implanta a Andon aqui? Não dá, né? A gente não tem nenhuma cordinha e a gente tem tarefas competindo entre outras, né? A gente não tem uma única linha de trabalho, a gente tem mais. Então, no caso, o que a gente faz? A gente vem e bloqueia, já respondendo a pergunta, acho que do Bruno, que me perguntou, a gente bloqueia a tarefa aqui na posição que ela está, no status que ela está, e deixa muito claro que essa atividade está bloqueada. Primeiro porque deixando claro, as pessoas vão se movimentar para tentar resolver esse problema o mais rápido possível, e segundo, deixando ela aqui, ela vai consumir uma posição do IP. Então, é uma linha de produção que você está parando, né? Se você não tivesse esse bloqueio, talvez você pudesse estar trabalhando em alguma outra coisa que vai ser mais rápido e ser entregue para o cliente o mais rápido possível. E aí, a partir do momento que você resolve o bloqueio, termina o desenvolvimento dela, ela continua no seu fluxo normalmente. Beleza? Mas e se o problema for em teste, né? Se for um bug, se for um defeito? Bom, pensa de novo na questão do Andon, né? Seria mais ou menos a forma que a gente seguiria. Contudo, porém, geralmente quando isso acontece, nas primeiras situações ali do time, as pessoas pensam assim, bom, mas espera aí, o teste faz parte do meu fluxo de trabalho. Então, se faz parte do meu fluxo de trabalho, faz sentido, então, eu ter uma coluna para correção. Beleza. E depois da correção, eu vou ter uma coluna em correção, né? Porque aqui é uma fila, eu preciso começar a trabalhar nela. Beleza. Aí, depois que eu corrigir, eu preciso passar isso para teste. Então, eu iria para reteste. Isso nunca vai acabar, porque se você encontrar um bug aqui no reteste, você vai ter que criar uma outra para correção. Então, isso é um fluxo muito anormal de trabalho que a gente tem. E a gente só acaba, de novo, aumentando a complexidade do nosso sistema. Então, o nosso fluxo de trabalho, ele tem que ser o mais enxuto possível, né? E que condiza com o fluxo normal. Todo fluxo anormal, ele tem que ser tratado de uma forma anormal e com prioridade de ser anormal. Porque se você tem um bloqueio, você está impedindo que valor seja entregue para o seu cliente ou para a sua organização. Então, você tem que tratar isso o mais rápido possível. Até porque a gente já se comprometeu com a entrega disso. Bom, como que a gente faz nesse caso, então, com um bug? Eu falo uma coisa que as pessoas acabam assustando, mas eu estou adiantando, mas eu vou adiantar só para vocês terem ideia. Mas um bug, ele é um defeito, ele é um bloqueio. Por quê? Porque, cara, ele está muito na ponta do gol para a gente entregar isso para o cliente. É quase um dos últimos status, geralmente é um dos últimos status. Então, a gente tem que tratar ele com prioridade. E quando a gente fala de Lean, e a gente analisa os 7 desperdícios, de 7, a gente está pelo menos batendo em 6. E tem um detalhe, tem um desperdício só para defeito. Então, assim, é uma coisa muito grave que a gente tem que tratar o mais rápido possível. Beleza? E aí eu pergunto para vocês, alguém por acaso teve algum problema de defeito? Teve algum cartão que vocês foram para a parte de qualidade e vocês perceberam que tinha algum defeito, alguma coisa ali? Alguém gostaria de comentar? Não, defeito não. O que a gente teve foi para achar o Platão sem barba, né? A gente teve um problema que a gente não conseguia achar, né? O Platão sem barba lá nas nossas pesquisas. E aí, nesse caso, quando eu tenho uma atividade que não é um defeito, mas que ela requer uma coisa técnica que demore mais tempo do que o planejado, eu coloco ela como bloqueio ou eu continuo nessa atividade pegando esse tempo, quando eu dependo, por exemplo, de uma outra área, quando eu dependo de uma análise mais profunda? Como é que você sugere questões assim? Pensa de novo lá na linha de montagem da Toyota. Imagina então que agora você é a pessoa
que parafusa a porta do carro. E por algum motivo que você não sabe, o parafuso que você tem nas suas mãos é diferente de todas as ferramentas que você tem. Você não tem a ferramenta necessária para colocar esse parafuso. Aí você pode forçar esse parafuso com alguma outra ferramenta para ele entrar. E aí o carro passa com isso, só que isso pode gerar um defeito lá na frente. Ou você puxa de novo a corda on e para a esteira de produção. E aí você pode tentar entender ali com a galera o que aconteceu. Se realmente agora os parafusos são esses parafusos diferentes, ou se é um parafuso que não deveria estar ali, foi colocado errado, ou se mudou alguma coisa e você não sabe, então agora, a partir de agora, vai ser sempre esse parafuso e ninguém te explicou como coloca esse parafuso, ou então você não está com a ferramenta certa para você colocar esse parafuso e por algum motivo alguém tirou essa chave de fenda da sua caixa, da sua área de trabalho ali. Então você precisa entender de novo qual é a causa raiz. Aí você citou duas coisas, né? A questão do tempo e a questão de, putz, o que eu faço? Porque eu não sei se eu vou conseguir achar um Platão sem barba. Né? E aí você pode chamar a galera que trabalha no upstream, o PO, ou o que você chamar ele, e falar, então, eu tô com esse problema aqui, eu não sei o que eu faço com ele. A gente continua tentando procurar a foto lá do Platão sem barba, ou a gente muda o requisito aqui desse cartão e a gente aceita que não vamos ter um Platão sem barba, vai ter que ter todas as fotos vai ter que ser com barba mesmo. Então é interessante você bloquear o cartão e tentar resolver com a galera que fez a especificação desse cartão para entender o que vocês podem fazer. Fez sentido? Muito obrigado. Imagina, estamos aí para isso. Mais alguém quer colocar algum ponto? Não? Beleza. Bom, resolvendo então o bloqueio do defeito, a gente continua com o fluxo normal do cartão dentro do nosso board, beleza? Eu vou pular esse ponto, tá? Porque eu gostaria de passar uma outra parte aqui para vocês que eu acho que é muito importante. Bom, imagine então de novo que você está rodando o seu fluxo Kanban lá, bonitinho, agora você está usando o WIP, agora você já entendeu que é sempre One Piece Flow, que sempre vai para frente os cartões. Só que alguém chegou e te pediu uma demanda prioritária. E esse alguém pode ser o seu cliente, o seu gestor, o seu gerente, o dono da empresa, e talvez isso tenha muita pressão. E você precisa tomar uma decisão se você vai colocar isso para dentro ou não. Geralmente, dependendo de como é essa pressão, as pessoas colocam esse cartão, essa demanda para dentro do fluxo e trabalham nela. Só que tem uma questão, né? A partir do momento que a gente faz isso, a gente passa a não respeitar mais as regras que nós temos dentro do nosso fluxo, e nesse caso aqui, nem daria, né? Porque vai estourar o nosso limite de WIP para progresso. Então, é um problemão que a gente tem. E aí a gente tem duas situações que a gente pode analisar para conseguir entender. A primeira é entender o quão prioritário esse cartão. Se a gente já tem uma previsibilidade usando o lead time, ou seja, a gente sabe quanto tempo um cartão demora para passar no nosso fluxo, a gente pode entender, então, com o nosso demandante, se essa demanda ela pode ser tratada na sequência, ou seja, a partir do momento que um cartão sai daqui, a gente já puxa ele e a gente já sabe mais ou menos quanto tempo ela vai demorar, e ela respeita todo esse fluxo, ou então a gente trata ela com uma coisa diferente, porque talvez seja um bug de produção, seja uma oportunidade de Black Friday, seja alguma coisa que a gente não pode esperar esse lead time. E aí, então, a gente trata ela com uma forma especial, um tratamento todo personalizado para esse tipo de demanda, que a gente chama de classe de serviço. Então, a classe de serviço, ela é uma tratativa diferente que você vai dar para aquela demanda e vai tentar fazer com que ela passe o mais rápido possível dentro do seu fluxo. A classe de serviço, ela nem para em fila, para vocês terem uma ideia. Então, vai ter alguém dedicado tentando resolver essa atividade o mais rápido possível. Beleza? O que eu costumo ver algumas vezes as pessoas fazerem, isso pode ser por limitação da ferramenta ou por não entendimento muito bem de como que funciona a classe de serviço, coloca, né, uma cor diferente de post-it, uma label, alguma coisa nessa demanda,
e coloca ela dentro do nosso fluxo junto com as outras demandas. Pode ser que funcione, né? Mais ou menos. Mas, até porque ela está com uma cor diferente, então ela vai dar mais destaque entre as outras demandas. Mas a classe de serviço, ela foi inspirada na classe de serviços de aviões. Então, se você compra uma classe econômica, você não vai ficar sentado na mesma ala que a galera que comprou a primeira classe, por exemplo. São áreas diferentes. Porque na primeira classe, você vai ter uma comida diferente, um assento diferente, um tratamento VIP diferente do que as outras áreas do avião. Então, o que faz muito sentido a gente fazer? Criar no nosso board Kanban uma área específica para essas demandas trafegarem. E aí a gente sobe essa demanda, se realmente ela for muito prioritária, a gente entende ela como classe de serviço e faz com que ela passe o mais rápido possível dentro do nosso fluxo. Né? Tem algumas organizações que deixam pessoas específicas só para atender esse tipo de demanda, porque eles entendem que é muito prioritário a gente fazer o atendimento dela. Então, ela fica ali o tempo todo só esperando uma classe de serviço para ela vir desenvolver e entregar o mais rápido possível para o nosso cliente. Beleza, pessoal? Dá para a gente fazer mais uma rodada e aí a gente termina? O que você acha, Mai? Só para a gente estressar esse ponto da classe de serviço. Beleza, então vamos lá. Como que vocês vão fazer no Trello? Daria para a gente empilhar uma coluna e outra, né? Fazer uma raia de classe de serviço em cima e uma raia embaixo? Daria, mas fica um pouquinho ruim da gente visualizar no slide, tá? Então, a gente vai usar a marcação, que eu acabei de falar que não seria o melhor, mas lembre-se, se a sua ferramenta não permite você fazer uma raia diferente, tente encontrar algum jeito para que você diferencie, né, o que é classe de serviço uma das outras. E aí, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão editar aqui o cartão e vão colocar a classe de serviço. Nós temos 3 classes de serviço, tá? A gente tem a data fixa, que é quando uma demanda precisa ser entregue numa data específica, ela tem uma data, talvez seja uma Black Friday, por exemplo, ou algum regulatório. Uma expedite, que pode ser tipo um bug de produção, ou tipo, putz, descobrimos que temos uma oportunidade para amanhã, que é Black Friday, é uma coisa que a gente não tem uma data específica, mas que a gente precisa que seja o mais rápido possível resolvido. E o intangível, né, que é quando a gente não tem muita ideia, por exemplo, de qual que é o valor que essa atividade vai trazer para vocês. Então, por exemplo, se eu virasse para vocês e falasse, bom, a partir de agora nós somos uma revista relacionada a coisas do mundo ágil, do mundo Lean e tal, e aí vocês estão trabalhando, por exemplo, com a demanda da Frida Kahlo. A gente não tem muita certeza se isso vai trazer valor ou não para o time, né? Talvez não. Mas vai que, por a Frida Kahlo ser uma mulher que defendia os direitos das mulheres, e a gente está falando muito disso no mundo ágil, talvez possa ser que traga um valor. Então, talvez seja interessante a gente trazer aqui também. Beleza? Vocês vão rodar agora normal. Eu expliquei como que funciona no Trello, caso um dia vocês queiram fazer as tags de vocês, tá? Mas quem vai mandar a demanda data muro, data fixa ou expedite para vocês, sou eu, tá bom? Então, vocês vão entrar na sala e aí, se eu tiver muito boazinha, eu coloco uma mais tranquila. Se eu tiver assim meio mal-humorada, eu vou colocar uma para vocês terminarem o mais rápido possível. Beleza? Dúvidas? Sugestões? Aflições? Tranquilo. Quanto tempo? 5 minutos. Maila, se criei? Sim.
E o pessoal que está aí com a gente, vou pedir para colocar o nome, por favor, e o e-mail para participar do sorteio. A gente vai sortear 5 vouchers de 100% do Global Day, que é esse final de semana. A gente vai sortear um voucher de 100% do curso Team Facilitator, é um workshop da Mayra Souza. E a gente também vai sortear um cupom de 50% do workshop de plano de carreira do Agilers. Então, pessoal, coloca aí o nome de vocês. O sorteio vai ser realizado no nosso Instagram, Manifestando Ágil. Tanto sorteio bom, hein? O Globo Day, eles vão mostrar os cases deles lá da Globo. A Globo, inclusive, ela está adaptando, né, o modelo agora deles. Eles usam, tentaram implementar ali o SAFe, né? Aí perceberam que criar um modelo seria melhor deles mesmo. O pessoal foi para a sala? Foi. A galera já tá fritando aqui no Expedite. O pessoal já tá voltando aí. 9 Caraca! segundinhos. Voltamos. Olá! Já tá todo mundo aqui já. Todo mundo? Tá. Everybody? Beleza, pessoal? E aí, como que foi a experiência com o Expedite urgente? O nosso não deu muito tempo de fazer. Quando a gente viu, já quase voltamos para... Já estava voltando para a sala, quase. Legal. Você é da sala? Estava na sala 2, com Na o sala Igor. 2.
Legal. Era do David Anderson, né? Isso aí. Legal. Eu fiquei numa dúvida, Jéssica, lá na sala, né? Quando a gente recebe Expedite, eu tenho. Até a Fernanda falou, né? Que isso aí ela segue um fluxo, uma linha, uma raia sozinho, né? Mas se eu tenho uma limitação ali de WIP, por exemplo, de 2 atividades, e eu puxo mesmo assim essa Expedite para passar na frente das outras? Ótima pergunta, Igor. É assim, o Expedite, ele não respeita limite de WIP. Por isso que a gente gosta de deixar ele numa raia separada, porque aí o WIP não pega nele. Agora, se, por exemplo, todo o seu trabalho for Expedite, tem alguma coisa errada, né? Isso que eu ia falar, não gera o risco do cliente abrir tudo como Expedite para a gente passar na Isso. frente? E aí, então, a gente pode usar um critério para definir o que é Expedite ou não. E aí tem o critério, eu não me lembro o nome, vamos procurar aqui. Critério de priorização, saúde, talvez, médica dos hospitais. É um nome até famoso, mas eu não vou lembrar de cabeça. É o protocolo de Manchester, isso. Então, o protocolo de Manchester, vamos ver se ele vai abrir aqui bonitinho. Ó, mas você vê, não? Então, vermelho é uma emergência, existe um risco imediato à vida do paciente, ele precisa ser atendido imediatamente. Então, você vai pegar a sua classe de serviço, Expedite, data fixa, intangível, o normal, né, que é o standard, que seria coisas que você atua normalmente, e aí você vai colocar uma classificação, um critério, o que torna aquela atividade ser uma expedite ou não. Então, por exemplo, quando a gente fala de TI, geralmente a expedite é um problema em produção, está trazendo algum prejuízo financeiro maior que tanto na organização, você tem, sei lá, tantos clientes que estão sem acesso ao seu produto, ele vai fazer esse tipo de critério. Você pode montar isso, e aí fica mais fácil para você entender o que é expedite ou não. Fez sentido? Sim, muito. É bom sempre ter essa definição antes, né? Ficar claro, porque isso vai auxiliar justamente nisso. Porque vai acontecer o que o Igor falou, né? Se depender do cliente, tudo é expedite, né? Exato. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, Jéssica. Eu fiquei numa dúvida na hora que você falou, olha, a gente é uma revista e mudou para o ágil e a Frida ficasse. Né? E a Frida continuava porque era algo do ágil. Mas e se eu tivesse que descartar alguma coisa que eu tivesse no meio do meu Kanban? Então, digamos que mudou a prioridade ali do PO, é uma revista, a gente estava atuando lá com a Frida e falou, a partir de agora a gente vai falar sobre futebol, não vamos falar mais sobre Frida. E essas coisas que estão em progresso, a gente vai cancelar tudo. O que eu faço com esses cards? Eu descarto, porque eu coloco eles, eu trafego eles em todas as raias para ter algum tipo de métrica. O que eu faço com isso? Você pode primeiro entender se realmente precisa ser descartado ou não, porque lembra que, eu não lembro agora qual que é a tradução, mas quando você não continua, quando é um trabalho inacabado, né, é um desperdício. Mas se por acaso ele falar, não, agora a gente não vai ter mais nenhuma edição, não faz sentido realmente a gente colocar essa matéria no ar, e aí então você tem 2 alternativas, ou você joga ele no pronto e coloca um comentário, ó, esse cartão não está pronto, porque mudamos a nossa visão e não vamos mais trabalhar com esse tipo de matéria. Ou então, se for um tipo de fluxo que sempre você tem alguma coisa que está sendo cancelado, seria bacana você criar uma coluna só para o cancelado. Se a gente está falando, por exemplo, do Gira, o Gira dá a possibilidade de você ir por status também, né? Então, aí você cancela o cartão. E aí depois você consegue tirar uma métrica, fazer algum filtro. No Trello, o ideal aqui seria criar uma coluna nova, cancelado. E aí a gente vai jogando tudo que for cancelado aqui. É bom porque se você tiver um fluxo que cancela muito, isso é um desperdício muito grande. Possivelmente o PO
ou quem trabalha no upstream não está conseguindo definir o que está fazendo sentido ou não para a entrega daquele produto. Tem sentido? Sim, sim. No meu caso, eu tenho muita questão de algum card de erro, né? Alguma coisa assim, que a correção já foi feita no card anterior. Então, quando a gente vai puxar a atividade para poder dar andamento nela, aquela já foi feita, né? Então, alguns casos acontecem isso, eu fiquei na dúvida. Mas obrigado, viu? Imagina, estamos aí para isso. Tinha alguém que ia fazer outra pergunta, não tinha? Não? Tem alguma coisa no chat? Também não. Só para lembrar o pessoal, tá? Não sei se todo mundo viu no chat, que para deixar o nome e e-mail aí que a gente vai fazer o sorteio depois, logo após a live no nosso Instagram, beleza? Não sei se a mensagem chegou para todos aí. Pelo menos para mim chegou. Chegou, né? Beleza. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário desse round? Não? Você viu que tá pronto aí, né, Jéssica? Você viu? Deixa eu ver. Não. Não. Deixa assim, tá bonitinho assim. Beleza. Bom, então vamos continuar. Finalizando já, tá, pessoal? Vocês estão cansados aí. Bom, a gente falou então de alguns princípios, né? Existem mais, talvez precisasse só de um dia para falar de cada um, né? Mas seria, por exemplo, encorajar atos de liderança, entender o nosso cliente, focar nas expectativas dele, a gente ter políticas de controle de entrega de serviço, né? Que é o Service Delivery, e a gente também viu bastante forte agora a questão da gestão de fluxo, né? Porque cartão só pode ir para frente, como que a gente cancela um cartão, como que a gente lida com uma coisa mais prioritária dentro do nosso fluxo através da classe de serviço. Aquele ponto que acho que foi o Igor, que perguntou sobre a classe de serviço, a gente pode fazer essa priorização, essa definição dos critérios e colocar dentro das políticas explícitas do nosso fluxo. Né? E nessas políticas tem todas as políticas que o nosso fluxo tem. Então, por exemplo, qual que é o definition of done de uma coluna para outra, como que eu considero que uma demanda é um expedite ou não, como é o nosso definition ready, coisas do gênero. A gente coloca nessas políticas explícitas, tá? A gente também tem a questão de feedback e de loops, e de melhoria e evolução. A gente não vai falar muito forte deles, não falamos muito forte deles, mas faz muito sentido quando a gente fala de tentar entender o nosso fluxo e melhorar ele através das dores, ter o feedback do nosso cliente, entender o que a gente pode fazer de diferente. Mas, de novo, né, seriam outros momentos para a gente se aprofundar mais forte neles aqui. Beleza? Queria só deixar um outro ponto interessante, e é o último, prometo, das questões dos ritos, né? Tem muita gente que fala que Kanban não tem rito, não tem daily. O Kanban, ele tem agendas, e ele, assim como todos os princípios e todas as práticas, você pode ou não seguir essas agendas, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de daily, Scrum Daily no Scrum, a gente tem a Kanban Meeting, que também é uma reunião diária, que acontece nos times. Também pode ter o formato de 15 minutos. A gente vê o board da direita para a esquerda, porque o que está mais à direita é o que está mais próximo de ser finalizado. Ela tem um formato um pouquinho diferente, mas, de novo, é uma sugestão, tá bom? Não tem planning, mas a gente tem o replenishment meeting, que é o momento que a gente tira o cartão lá do nosso backlog e coloca no ponto de comprometimento. Então, geralmente, a pessoa que conhece aquela análise técnica, análise técnica de negócio daquele cartão, se junta com as pessoas que vão trabalhar com esse cartão e ele explica o que esse cartão precisa ser feito, o que ele vai entregar de valor para as pessoas entenderem o contexto e começar a trabalhar. Então, é uma forma da gente conseguir trabalhar com essa parte de entendimento, de contextualização da demanda, tá? Tem várias outras agendas aqui, não vou me aprofundar nelas, mas é só para vocês saberem que existe
caso vocês não saibam que existem, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu peço desculpa da gente ter estourado um pouquinho, peço desculpa de ter sido um pouquinho mais rápido aí, mas eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu sei que quem está aqui até as 10h30 da noite numa quinta-feira é porque realmente está interessado no assunto. Eu me coloco à disposição do que vocês tiverem de dúvida depois, ou quiserem trocar alguma ideia, tá? Estou à disposição. Deixo algumas referências aí para vocês pesquisarem mais. E se alguém puder entrar lá no Slido e colocar no hashtag Kanbanize uma coisa que eu posso fazer diferente, uma melhoria, alguma coisa assim, também agradeço, porque me ajuda a melhorar um pouco mais esse workshop e trazer mais para outras pessoas. Beleza, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer colocar alguma dúvida? Maravilhoso. A Fernanda está colocando aqui de parabéns, Jéssica, excelente didática, o Igor também, o Bruno. Galera, antes da gente finalizar, o Murilo, parabéns, achei incrível. Por favor, coloquem o nome e o e-mail de vocês. A gente vai fazer sorteio para o voucher de 100% para o Global Day, que é esse final de semana. Team Facilitator Workshop Online, da Mayra Souza, um voucher de 100%, e Workshop Plano de Carreira do Agilers. 50% do cupom, viu? Adriano? Legal. Queria agradecer a disponibilidade aí da Jéssica, esse excelente material aí, esse conteúdo que você conseguiu transmitir para a gente aí de forma impecável aí. Mas como você falou, né, para falar de Kanban e Lean, você precisaria, acho que nem de um dia, né, mas muito mais acho tempo. Que alguns né? meses. Verdade. Mas é um bom pontapé aí para quem se interessou no assunto, né, pesquisar mais, né, se aprofundar. É uma ferramenta incrível, né, para quem está trabalhando realmente, né, com times de desenvolvimento. Eu vi que tem outras pessoas aqui que atuam em outras áreas. É uma ferramenta que pode auxiliar em diversas frentes aí, em todas as frentes, na verdade, né? Estou usando essa Aproveitem aí. Queria Para agradecer vocês... o pessoal, né, a disponibilidade de ter acompanhado a gente até agora, né? Diga aí, Jéssica. Não, só queria comentar que para vocês terem ideia como ele é adaptável para qualquer contexto, eu uso nas minhas organizações de atividades pessoais, inclusive tem um board só para fazer esses materiais para vocês. Então, assim, dá para aplicar em qualquer contexto o método Kanban. É muito, muito interessante. Isso aí. Queria agradecer ao Julião, que deu apoio aí, a Mayla também. Bem, é isso, pessoal. A gente vai ficar aqui por hoje. Então,